abertura. Nós passamos agora para a homenagem póstuma. A homenagem póstuma, o doutor Fernando Bessa aceitou fazer a homenagem, então convido ele para a atividade. Boa tarde a todos. Quando o nosso presidente me destacou nessa missão de fazer essa homenagem ao colega Carlos Monteiro, eu não titubeei nem um minuto, tá? Porque eu admirava muito ele como doutor, como profissional, médico veterinário. Então, foi um prazer fazer isso. Só que, no início, a gente encontrou algumas dificuldades, porque não conseguimos encontrar, né, do Ardeste um currículo formal que a gente pudesse acompanhar a vida profissional dele cronologicamente, como todos nós sempre fazemos, né? Aí eu tive que contar, então, com a colaboração prestimosa da dona Deise, esposa do Ardeste, do Álvaro, filho dele, e da Laura, os três. Foram muito gentis e colaboraram demais para que a gente pudesse montar pelo menos uma apresentação básica, que é um resumo do que foi a vida do Carlos Cipriano, e não consegui resultar tudo. Ele tinha uma vida profissional muito intensa. A dona Deise e a Laura tiveram a gentileza de ir lá vasculhar os diplomas, os certificados que ele acumulou durante toda a vida profissional, fotografou todos esses diplomas e certificados e me mandou. Por isso, então, eu pude cronologicamente montar uma sequência do que foi a vida profissional do Carlos. Aqui está dando o Troy. Ele nasceu em 1943, faleceu este ano, e morou praticamente quase toda a vida dele profissional na cidade de Santana do Livramento. Ele se graduou em medicina veterinária na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no ano de 1964. Então, o que eu fiz foi juntar então, essas fotografias desses certificados e, por ordem cronológica, eu tentei rolar aqui as principais atividades que ele desenvolveu. Obviamente, isso não está completo, né, porque ele tinha muita coisa. Mas a gente pode ver aqui já no início. Não é o que aponta aqui. Então, aqui a gente pode ver, no meio, a gente pode ver aqui que, ainda antes de estar formado, no ano de 1964, ele fez 2 cursos. Naquela época, não sei se ainda é assim hoje em dia, mas o Centro Acadêmico Leopoldo Cortes proporcionava cursos para os alunos da faculdade. E você, posso tentar? Pode ser. Vai com o dedão mesmo. Não vamos abusar da sorte aqui. Então, no ano de 1964, ainda no último ano de faculdade, ele fez 2 cursos lá, patrocinados pelo Centro Acadêmico Leopoldo Cortes. Um curso de verminose urina e bovina, que foi ministrado pelo doutor Pedro Camarão Gonçalves, que é um dos papas da paleontologia veterinária. E, neste mesmo ano, ele fez um curso também ministrado pelo doutor William Brás, sobre obstetrícia dos animais. Aqui a gente já pode ver a tendência que o Carlos tinha de gostar da paleontologia veterinária e da reprodução humana. Já como estudante, ele já selecionou essas 2 áreas de atuação. Bom, ele ingressou no serviço público aqui mediante um concurso em 1965. Mas tem uma historinha para contar a respeito disso aqui. Ele voltou a fazer um novo concurso público no ano de 1974. Naquela época, nós tínhamos lá no Presbitério de Namor um grupo de 6 ou 7 colegas
que tinham sido contratados, inclusive eu, né, pelo regime de CLT. E não havia concurso no Estado já há algum tempo. Até que em 1974 saiu um edital abrindo concurso público para vagas de médico veterinário. Nós, na Universidade de Finamor, nos reunimos, um grupo lá de 6 ou 7, eu não lembro quantos eram, e montamos um grupo de estudos. Nós temos que passar nesse concurso, todo mundo aqui, né? Vamos montar um grupo de estudos, vamos acompanhar o programa do concurso. Então, nós tínhamos um colega que trabalhava na aftosa, ele dava uma aula de aftosa para nós. O outro trabalhava com patologia suína, patologia de aves, assim por diante. E a gente pensava que a doutora Teste vai fazer esse concurso também. Só que não tem no Rio de Santana do Livramento para se juntar no nosso grupo. Coitado, vai ter que estudar sozinho, vai ter que se virar sozinho lá, né? Será que ele vai conseguir passar? Bom, veio o concurso, veio o resultado, foi ligado no Diário Oficial dos resultados. Quem tirou o primeiro lugar? Doutora Teste. O coitado vai ter que estudar sozinho. Estou sozinho, tirou o primeiro lugar no concurso. Esse é o Barteste. Cara muito estudioso, muito dedicado. E aí, então, aqui por 64, 65, 68, ele participou de uma conferência anual aqui na Soverbs, apresentando o trabalho. Sempre ele era muito convocado para palestrantes, apresentar trabalhos. Ele, em 71, ele foi na Argentina participar de um treinamento sobre resistência a características. Aqui ele fez um outro curso em 71 também lá na Cinco Cruzes, sobre produtividade de rebanhos. Fez uma visita a convite da Universidade do Chile, Austral do Chile, na área de inseminação artificial, na área de produtiva e na área de parasitologia, sempre as metas dele, né? Ele foi coordenador de um importante seminário que aconteceu aqui na Farsul, foi patrocinado pelo Conselho Britânico, que está aqui, né, sobre as atividades envolvidas contra carrapatos bovinos no Brasil, país equilíbrios. Ele foi agraciado como membro da Associação Argentina de Parasitologia Veterinária no ano de 1987. Não é muita coisa, né, gente? Aqui vocês podem ver que há um intervalo grande entre 72 e 11 anos que nós não conseguimos captar nenhum título nesse período, mas com certeza ele teve nesse período alguns títulos que não foi possível a gente recolher. Continuando aqui, ele participou de um simpósio importante sobre o monocultivo de Paulo, Congresso Latino-Americano de Patologia Veterinária em 1991 em Montevidéu. Aqui voltou a São Paulo para um outro seminário, sempre fazendo palestras e conferências. E aqui uma coisa muito importante, que é um título que poucas pessoas têm, né? Cidadão emérito, por relevantes serviços prestados oferecidos pela Câmara Municipal São Paulo de Livramento. Ele participou aqui também de um outro congresso, a Associação Paranaense de Criaturas de Bovino da Raça Brasileira, apresentando conferências no ano de 1993. E assim vai. Aqui ele participou da Semana Acadêmica no Campo Evangelho, seminário sobre a resistência de acaricidas, aqui na Reparo, patrocinado pela FAO, no Congresso Brasileiro de Parasitologia Veterinária, em Campo Grande, e ele foi conselheiro do Conselho Federal de Medicina Veterinária de 96 a 99. Fora isso, nós não conseguimos os comprovantes, mas a dona Daisy nos relatou que ele ganhou uma bolsa de estudo para ir a Edimburgo, na Escócia, para estar pressionado pelo Conselho Britânico, fez diversas viagens ao exterior, México, Peru, cidades como Oxford, na Inglaterra, Universidade de Harvard, sempre para a apresentação de trabalhos de palestras e conferências. E aposentou no estado do Humano de 2005. Bom, agora eu dividi isso aqui em títulos e agora é a fase de gestão administrativa do Carlos Pierre. Ele foi responsável pelo Centro de Livramento
Para quem não sabe, o Centro de Livramento é uma extensão, era, naquela época, uma extensão do Instituto de Pesquisas Veterinárias, e ele trabalhou lá durante muitos anos, foi responsável pelo centro para fazer pesquisa e diagnóstico de doenças dos animais. Ele foi o criador da Unimed, que é uma união de médicos veterinários, uma cooperativa de serviços médicos veterinários, a semelhança da Unimed. A alemã, ele montou uma cooperativa similar, que se chamava Unimed. E foi o idealizador e diretor do laboratório Hemopaga, Santana de Livramento. E foi diretor do Instituto de Pesquisa Veterinária de Tecnologia nos períodos de 79 a 83. Esse foi o período que eu tive mais contato com ele. Né? Eu nunca tive uma amizade muito íntima com ele, porque ele morava em Santana, a gente morava aqui. Mas esse período de 4 anos que ele foi diretor de Tecnologia, nós pudemos conviver um pouco melhor. E agora eu vou, então, contar para vocês algumas coisas que isso eu vivi pessoalmente, isso que posso então relatar. Aqui está o nosso glorioso Instituto de Pesquisa Veterinária de Namor, que é muito orgulho de trabalhar aqui quase 30 anos. E nós gostávamos muito quando vinha gente de fora, visitar outros estados, vinham visitar nosso instituto, e olhavam para eles. Esse é o tempo da ciência. O tempo da ciência. Era o presidente da Namor. Ele, foi na gestão dele, que o Instituto obteve, então, significativos avanços. Vou comentar alguns agora com vocês. Ele buscou alternativas, porque o orçamento do Estado naquela época, deve ser até hoje, era terrível. Né? O orçamento do Estado mal dava para pagar as despesas compromissadas. O Manuel se lembra disso, que ele viveu essa parte, né, Manuel? E mal dava para pagar a água, a luz, telefone, essas coisas. Né? Faltava recursos de investimento em pesquisa e produção de produtos de laboratório, que era uma outra linha do Instituto usava, né? São de produtos biológicos. Ele estimulou e incentivou muito o programa de bolsa que nós estamos lançando, aproximou a instituição do Embrapa, encaminhou o projeto de SOFINEP ao Ministério da Agricultura, ao Bandesul, para maior apoio de recursos. Então, vou comentar com vocês algumas coisas que ele fez para que o Instituto saísse daquele marasmo que estava naquele momento. A primeira área que ele atacou quando chegou, quando assumiu a direção, no ano de 1979, foi a área de patologia viária. Aqui tem uma história interessante que me foi relatada pelo colega Tadeu, nosso contrato. Ele relatou o seguinte fato. No ano de 1979, o doutor Tadeu e o doutor Ari Bernardes da Silva foram fazer um doutorado no México. E nessa ocasião, eles receberam uma visita do Carlos Cipriano, e foi lá participar de um evento, seminário, congresso, algo assim. E o Carlos esteve hospedado na residência do Ari, mas ele nem cogitava ainda de ser diretor do PV nessa época, Carlos. E eles comentavam, já o doutor Tadeu e o doutor Ari tinham uma ideia interessante, que era aproximar um pouco o laboratório, que a produção dela foi presidente de Namor, com o laboratório de doenças da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ambos eram professores da universidade e trabalhavam no IBM. Muito bem. A ideia é que, como a patologia, como a agricultura naquela época estava se desenvolvendo aqui no estado, em grande necessidade, havia, então, essa necessidade de dar um suporte a essas cooperativas agrícolas. Né? Muitas vezes, os vereadores iam buscar recursos em São Paulo, quando a gente tinha aqui pessoal com capacidade, mas faltava um pouco de integração de laboratórios. E essa era a ideia do doutor Ari e do doutor Tadeu. Eles contaram isso e conversaram isso lá no México com o Carlos, e ele gostou muito da ideia. Meses depois,
o Ardeste assumindo a direção, a primeira coisa que ele chamou ali, vai ser o coordenador de pesquisa. Eu acho que o Andildo entrou mais ou menos nessa época para trabalhar nesse grupo. Tá? E então, eles fizeram um projeto bastante ambicioso, que foi adaptar as instalações do nosso antigo isolamento, transformar isso numa unidade de pesquisa moderna, por exemplo, essa parte superior aqui toda, tá? São filtros de motores para filtrar o ar para não deixar escapar vírus e bactérias para o ambiente. Uma coisa bastante moderna na época. Eles fizeram essa adequação. E saiu, então montaram a equipe de patologia de PD e criaram o CDDA, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Diagnóstico e Pesquisa de Patologia Viária. Então, houve essa integração nesse período aí, que eu acho que permanece até hoje. Bom, a outra área que o Carlos atuou muito fortemente foi no setor de diagnóstico. Esse prédio aqui já existia, quando ele assumiu a direção, mas ele estava vazio, tinha equipamento, não tinha nada lá dentro. Então, ele chamou a equipe de diagnóstico, e vocês façam um projeto para nós adquirir de tudo que for necessário e fazer esse prédio deslanchar. Isso foi feito. E o laboratório, então, a unidade de diagnóstico passou a produzir uma vacina do tipo oleosa, né? Que era uma vacina complementar. Ela não tinha intenção de competir com a indústria privada, mas era uma produção complementar, né? Para caso houvesse necessidade, a vacina ia para o campo. Essa fotografia está um pouco adiantada, né? Não foi do tempo na época do orquestra da diretoria do PV. O secretário era o Baltazar Americano e o governador era o Amaral Souza. E aqui nós estamos vendo o secretário da Agricultura, o doutor João Jardim, que era o secretário da Agricultura do Jair Soares. Essa foto foi um pouco posterior. Mas tem uma coisa interessante nessa foto aqui. Além do doutor Cílio, Gerson, trabalhava na foto, o doutor Paulo Requisito, está aqui, esse mesmo está aqui. E tem aqui alguém que reconhece essa criatura? Nosso colega aqui da academia, o Dinho, o Nível. O que ele está fazendo nessa foto? Eu não sei. Só perguntando para ele. Engenheiro da defesa. Muito bem. Artística das costas. Então tá. Fechou. Ele fazia parte de toda a epidemiologia e estatística da defesa. Veio acompanhando essa comitiva. Está cheio de. Está secretária, toda a comitiva de assessores. Muito bem. Então, esse projeto foi aprovado. Aí, um dia, o arquiteto me chamou. Eu era o responsável pela produção da vacina da brucelose. Chamou e disse assim para mim: o que está vendo com a vacina? Por que não está sendo feita? Não, porque o Ministério da Agricultura acaba de lançar uma instrução normativa proibindo o uso de vacina líquida contra a brucelose. Vacina, a partir de uma determinada data, terá que ser necessariamente uma vacina liofilizada. E nós não temos liofilizada. Precisa ser tirada da bactéria ali, fermentadores, nós não temos fermentadores. Ele disse para mim: eu é capaz de fazer um projeto para isso? Eu sou. Então faz que eu vou atrás do dinheiro. Pode fazer. Bom, e esse projeto da brucelose ficou como um apêndice desse projeto da vacina. Bom, o resultado está aí. Chegou o nosso biofibrilador industrial e o nosso fermentador importado da França. Foi tudo, então, iniciativa dele. Bem, passou. Bom, ainda como gestor, né, ele foi o criador do Hemopar, né, uma atividade privada, né?
Ele criou um laboratório no Paraná, em São Paulo, de Livramento, e desenvolveu, provavelmente atendendo um convênio, uma ligação com a Campo Grande, gado de corte, e ele desenvolveu industrialmente essa vacina chamada Eritrovac. É uma vacina atenuada, refrigerada, contendo bactéria boas, vigêmina e imaginário, né? E foi desenvolvida então, por ele, criada e aperfeiçoada por ele em 1987, sendo pioneira no Brasil. Aqui está o laboratório Varna. Esse laboratório ele já existia antes da criação da vacina, porque ele fazia controle de verminoses. Aí, quando ele desenvolveu a vacina, então, a atividade então, cresceu muito, passou a produzir, praticamente para todo o Brasil, essa vacina aí. Foi a primeira vacina no Brasil produzida em escala industrial, a Eritrovac. Em 1990, então, essa vacina foi oficialmente aprovada pelo Ministério da Agricultura e o Leopard começou a produção em escala industrial. Aqui está o nosso glorioso doutor Adélio, vestido a rigor, como convém. A primeira vacina, então, que ele desenvolveu foi a Eritrovac, era a vacina refrigerada. Ela evoluiu essa vacina para a Embravac e a Eritrovac N2, que eram trivalentes, atenuadas, agora congeladas em nitrogênio. A produção, então, foi interrompida em 2019, devido à doença da peste, foi acometida, então, uma síndrome degenerativa chamada afasia produtiva. Aqui o Álvaro me contou também uma história muito interessante, que foi o seguinte: o Álvaro sempre formou em veterinário, o Álvaro filho, né? Formou em veterinário, e quis fazer um curso de pós-graduação na Flórida, nos Estados Unidos, e foi para lá, se aventurar. Mas, em 2001, estava lá, e foi quando ele recebeu a visita do pai lá na Flórida. E aí o pai deu uma notícia para ele, tinha sido diagnosticado com essa doença em 2001. Bom, aí o Álvaro foi ter que voltar para o Brasil para ajudar o pai, né? Vou ajudar o pai no laboratório. Além disso, foi o ano em que houve a derrubada das Torres Gêmeas, lá em Nova York, e os Estados Unidos bloqueou todas as bolsas, ficou sem bolsa, então juntou a propriedade da mala e voltou para o Brasil. O Álvaro permaneceu 17 anos a seguir, a partir daí, produzindo vacina, distribuindo e vendendo a vacina para o Brasil todo. Quando aí, então, eles, em 2019, eles encerraram as atividades do meu pai na produção de vacina. E o Álvaro retornou ao sonho original dele de ir para os Estados Unidos. Mas antes disso, ele fez um mestrado na FEL, em Pelotas. Com aquelas fotografias que nós vimos ali, estava na tese dele. Dentro da mesma área ainda. Então, o Álvaro voltou para os Estados Unidos, onde ele se encontra hoje, já está quase 5 anos lá. Ele já tem o green card, está esperando para fazer o exame de revalidação do diploma, para ficar com o diploma de canto integrado. Ele não pode comercializar nem produto se não fizer isso. Ele acha que agora, no início de 2025, ele vai conseguir. A ideia dele é continuar fazendo essa vacina liofilizada lá nos Estados Unidos. Bem, fora essas atividades, o Dr. Carlos Cipriano foi convidado, participou aqui da nossa academia, ocupando a cadeira número 15, tendo como patrão o Dr. José Rodrigo Freire. Ele tomou posse no ano de 2005. Mas, em função da doença, ele pouco pôde contribuir com a academia. Eu tenho certeza que ele seria maravilhoso se ele estivesse conosco hoje aqui, atuando dentro da academia.
O filho dele, o Dr. Álvaro, então, fez na sua tese, na descrição da sua dissertação, fez agradecimento que todo mundo faz nas suas teses, agradecimento a várias pessoas. Mas fez agradecimento especial para a mãe, para a irmã, e um agradecimento muito especial para o pai, que eu resolvi trazer aqui, porque eu achei muito interessante a forma como ele se expressou. Ele botou ali, agradeço ao meu pai, meu maior mestre estimulador, professor dos professores, grande exemplo de seriedade, respeito, educação, força de vontade, dignidade, responsabilidade, pesquisador de fundamento e caráter impecável. Gostei de pesquisador de fundamento, eu nunca tinha lido essa expressão. Achei muito legal. Bem, a Laura, filha dele, mora na Suíça. Ela mandou uma mensagem e pediu que eu lesse nesse momento. Então, eu vou aproveitar para ler essa mensagem da Laura. Ela disse: agradecemos imensamente a Academia Rio-Grandense de Medicina Veterinária por esta linda homenagem prestada ao meu pai, Dr. Carlos Cipriano Teles. Sentimos-nos todos hoje muito lisonjeados, pois a medicina veterinária para ele sempre foi a razão de viver, uma forma de expressão e de plenitude. Pai carinhoso, marido dedicado e profissional realizado, ele foi um exemplo de vida para muitos. As conquistas profissionais foram inúmeras, úteis, brilhantes. Levaremos para sempre na memória a bondade, carisma e a dedicação que ele transmitiu a tudo e a todos. Da filha e do genro Laura e Laurent e dos netos Thomas e Helena. Essa foi a mensagem da Laura. Eu queria, então, antes de terminar, expressar aqui os agradecimentos muito especiais à dona Deise, ao Álvaro Carlos, à Laura, ao doutor Augusto Langeló, que convidou, ao César, nosso vice-presidente, o doutor Carlos Cabelo Pixari, o doutor Hamilton, aqui também, eu consultei o doutor atualmente, o doutor Paulo Requisito, que forneceu as fotos da prova lá, e o doutor Benito Luiz, que forneceu as fotos da. Muito obrigado. Bem, doutor Fernando, muito obrigado. Acho que estava excelente, né, pelo que a gente conseguiu capturar. A gente teve dificuldade porque o doutor Ardeste não teve currículo látis, tá? Que nos socorrer aqui. E a gente acha estranho que não tivesse, apesar de ter feito todas aquelas solicitações de verbas. Então, sei lá, no período em que não precisava disso. Né? Na universidade, a gente não consegue nada se não tiver um currículo. E lá ele está. Feita então a nossa homenagem, a palavra está à disposição do referente da prova. Sim. Vice-presidente. Boa tarde a todos. Um dever que eu tenho, eu convivi muito pouco com o doutor Ardeste, mas tem pessoas que simplesmente passam por um lugar e tem outras pessoas que deixam exemplo e deixam sementes. O doutor Ardeste serviu de exemplo para mim quando eu assumi a direção do Instituto. Na época que o doutor Ardeste assumiu, como nos dias de hoje e sempre, o Estado do Rio Grande do Sul, ele nunca entendeu que ele era o proprietário do presidente Namor e nunca entendeu a importância da pesquisa e a importância da defesa. Então, quando o Instituto não consegue, através dos seus gestores, captar recursos fora para fazer o Instituto funcionar, ele para. Lamentavelmente, o período do Dr. Ardeste foi muito curto. Ele ficou só 4 anos. E não fazendo crítica ao pessoal que veio depois, mas a turma que veio depois
ficou presa na mesmice do Estado, dependendo do orçamento. E aí o Instituto passou por períodos muito difíceis. No governo do Pedro Simão, o Instituto estava fechado. Então, o Hamilton, né, que está aqui, o Fernando, não tinha dinheiro livremente, parou tudo, inclusive o diagnóstico. Foi nesse período crítico que a turma se organizou e foi criada a Fundação de Pesquisa Agropecuária, a FEPAGro. E, a partir daí, as regras de gestão permitiram que a gente se aproximasse da iniciativa privada, das cadeias produtivas, das indústrias, que se pudesse captar dinheiro. Mas muita coisa que o doutor Arteste plantou lá, equipamentos que ele trouxe com sacrifício, através dos projetos que ele conseguiu financiar, esses equipamentos foram usados depois, na década de 90 e nos anos 2000, quando não mais se fazia aftosa, passamos a produzir raiva, voltamos a produzir brucelose. Então, o exemplo do Dr. Arteste ficou de como deveria ser a gestão do Instituto. Não depender de verba pública, buscar recursos fora. Então, eu tinha o dever de fazer essa homenagem para ele também. Ele deixou semente, ele deixou discípulos. Obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, doutor Cunha. A palavra ainda está à disposição. Se alguém quiser fazer uma complementação. Por favor. A licença que eu vou falar, atualmente eu sou o chefe da PDS e tudo que vocês disseram é verdade. Né? Segue a briga, algumas coisas não vão voltar, o CDPA não existe lá, a ANAVIS não existe. Né? A briga é grande, ainda mais que a fundação que o Cunha falou já foi extinta em 2017, então nós perdemos a autonomia e hoje a gente está brigando muito para cima. Tem áreas sendo recuperadas, e acho que é o futuro com as cadeias produtivas, realmente, de algumas parcerias. Mas eu não vim falar isso, nem me queixar. Eu quero dizer que eu estagiei no TVDESC em 1986 e já ouvia falar no Dr. Arteste. E aí eu entrei na então FEPAGro, na TVDESC, em 2006, estou até hoje. E sempre o Arteste foi uma referência de respeito, demonstração, uma lembrança, principalmente na área de parasitologia, né? Não desmerecendo as outras, mas era aquele grupo ali que se mantém bastante forte ainda, que fazia referência. E lá no Hemopar, no Livramento, eu adquiri a vacina, com a particular, e tratei isso com o filho Álvaro nesse período dele. E eu queria dizer, transmitir uma mensagem do outro colega e amigo dele, de vocês, que é do Dr. Adil Marcos Vaz, que foi meu professor e contemporâneo dele. Né? Sim, eu falei para o professor Adil, eu chamo de professor, porque ele foi meu professor, né? Assim como eu fui professor da Joana e do Márcio, né? Era uma cadeia. Então, ele me disse assim: poderias dizer que eu agradeço ao Arteste a confiança que teve em mim, veterinário inexperiente, recém-chegado a Santana do Livramento, onde ele já usava uma excelente reputação. Foi meu orientador nesses primeiros passos da minha carreira, depois tornando-se um amigo pela vida toda e uma pessoa que sempre admirei pelo profissionalismo e humanidade. Essa mensagem do Dr. Adil que eu gostaria de registrar. Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma contribuição, mais alguma colaboração? A única coisa que eu lembro, assim, que eu ainda poderia acrescentar, que é uma curiosidade, é que nós entramos na academia na mesma época. Nos candidatamos e fomos selecionados para entrar lá em 2005. E aí os acadêmicos fundadores tinham feito uma relação de patronáveis. Quem eram os veterinários mais disponíveis para serem patronos da academia. Né? E havia lá na relação o doutor Antônio Mies Filho. E aí, quando os candidatos ou selecionados se manifestaram, né, o Carlos Cipriano Arteste escolheu o Antônio Mies Filho, e eu escolhi o Antônio Mies Filho. Aí, o Coelhinho teve que chamar os dois e dizer: ó, vocês escolheram o mesmo, né? Tem que optar. Bom,
Vamos ver quais são as razões pelas quais cada um quer ficar com isso. Aí eu apresentei as minhas e os clientes, não, mas essas são suficientes. Então eu fico com o Dr. Freire, que foi professor de parasitologia. E aí nós nos acomodamos. O doutor Fernando quer fazer um adendo aqui. Ele quer comentar. Sim. Queria apenas destacar do fato que foi um exemplo de gestão, especialmente de empreendedor na medicina veterinária, fato que pude ver em loco nas próprias instalações da Hemopar. Aproveitar também para levar um grande abraço fraterno ao Álvaro, meu aluno, meu colega, desculpa, de turma, e a senhora Deise. O Fernando colocou. Eu esse manifesto, mas eu não tenho como botar o som. Não tem som, pode. Ok. Vamos lá. Mais alguma manifestação? Grandes. Bom, Não, olha só, por enquanto. Ah, o Elbio também colocou agora, só um pouquinho. Elbio. O Elbio diz o seguinte: deixou um legado para a nossa profissão. Merecida e emocionante essa homenagem póstuma. ok. Bem, antes de passar, encerrar essa, aproveitando a presença dos colegas que não são acadêmicos, qual é a finalidade da academia? Né? Quem são os acadêmicos? Então, a academia foi fundada em 2002, tá? Por idealismo do doutor Eduardo, tá? Que na época era presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E aí, exemplo do que acontecia em outros estados, que já tinham uma academia de veterinária, ele se empenhou para fundar a Academia Rio Grandense de Medicina Veterinária. Naquele momento, reuniu lá o doutor Cheuichi, mais a doutora Irene Keidan, que são da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, mais a doutora Clotilde Germiani, que é da Academia Paranaense, e mais algumas pessoas, né, se reuniram para fundar a nossa Academia Rio Grandense de Medicina Veterinária. Foram escolhidos os 10 acadêmicos fundadores, essa foto eu gosto que ela já é dos nossos colegas repetitiva N vezes, tá? Os 10 acadêmicos fundadores. Tá? Vocês veem ali todos pessoas bastante avançadas em idade. Tá? Tem o nome deles. Se nós contarmos ali, tem 9 pessoas. Tá? O doutor Pedro Cabral Gonçalves, que está aqui entre parênteses, já estava suficientemente comprometido e não pôde comparecer na cerimônia de posse, ele fez aquilo que os acadêmicos costumam fazer, que é a formatura em gabinete. Então, ele fez a sua posse na residência. Temos aí o nome dos 10 acadêmicos fundadores. No próximo, o nome dos acadêmicos atuais. Começando lá em cima no 1, eu cito Tardica, e terminando aqui no final, no 40, Raquel Fonolidão. Existem 3 lagunas, né? A número 15, que é do Carlos Cinquema Anteste, a número 21, que é do Dr. Gonzalez, e a 30, que é da doutora Norma. Então, essas 3 cadeiras estão agora vagas, né? Nós temos um edital aberto para preencher essas cadeiras. Né? As inscrições vão até o dia 20 de dezembro, né? E aí, a partir de então, uma comissão de seleção de novos acadêmicos vai avaliar os currículos e ver dos candidatos os mais aptos para ingressar no quadro. A separação por cores é simplesmente por causa do ingresso. A cada ingresso tem uma cor, 2002, 2005, 2008 e assim por diante. O seguinte mostra a origem desses acadêmicos, tá, dos nossos. 10 acadêmicos fundadores, todos eram da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dos 10 acadêmicos, só havia uma do gênero feminino, a doutora Elinor Forbes. Os 54 acadêmicos atuais, entre os falecidos e os vivos, 36 eram originários ou formados na Universidade Federal. 9 em Santa Maria, 4 na Pelotas, 2 na Unicamp, 2 na PUC e 1 em outra. Esse outra é a Universidade Nacional de Montevidéu.
que é um professor lá de Pelotas, que fez a sua naturalização, concurso e entrou na Universidade Federal de Pelotas. Os honorários, nós temos dois, que é o Dr. Cláudio Martins Viado e o Frederico Rivernet, né? Os dois estão da URGS. E os 40 patronos que nós temos, 25 são da URGS, um de Santa Maria, um de Pelotas, 4 da Escola Nacional de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, um de Minas Gerais, que é o Luiz Filho, e outras 4 pessoas, e 4 nós não conseguimos descobrir onde é que se formaram. São os acadêmicos, os patronos mais antigos. Aqui, só para curiosidade, uma evolução. Os 10 acadêmicos fundadores, 9 eram gênero masculino, 1 feminino. Os acadêmicos que estavam em 2004, 24 homens e 5 mulheres. E agora os 13 últimos que entraram já aparecem 13 homens e 6 mulheres. Em relação à idade, a terceira coluna, os acadêmicos fundadores entraram com média de 78 anos de idade, ficaram como acadêmicos durante, média, 6 anos, todos 10 já são falecidos. E os últimos, no total, nós temos a média de idade dos acadêmicos de 59,8 anos. Os locais onde tem academias de medicina veterinária. A Academia Brasileira de Medicina Veterinária, a mais antiga de todas, depois no Ceará, de 1993, a do Paraná, de 99, a Baiana, de 99, Pernambucana, de 2001, aí a nossa, Rio Grandense, de 2002, a do Rio de Janeiro, de 2003, e a Paulista, de 2005. Além destas, com menos informações conseguidas da Academia Brasileira, nós temos academias em Minas Gerais, Alagoas, Piauí, Amazonas, Mato Grosso do Sul. E em instalação, não sei se já não foram instaladas, Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Pará. E o número de acadêmicos de cada uma delas é variável, parece que a moda é 30. Temos 4 com 30, 2 com 40. A Paulista não dá para saber muito bem se é 30 ou 50. Existem 50 na relação, para não sei se estão todos produtivos, e ocupando lugar. E lá em cima, a primeira academia brasileira está com previsão de fazer 100 acadêmicos. Nesse momento são 40, mas eles estão operando, estão tentando fazer 40. Para ser acadêmico, tem aí as condições de ser brasileiro, ter diploma em medicina veterinária, ter inscrição ativa no Rio Grande do Sul, residir no Rio Grande do Sul, ser possuidor de incontestável conceito, atividade científica, e o pior de todos, inteligente, é candidatar-se à vaga. O pessoal tem medo de se candidatar com medo de não ser escolhido, e aí acaba não se candidatando. Tem a academia, tem um site e tem um endereço eletrônico, e por WhatsApp pode se comunicar comigo. Então, era isso que eu queria apresentar. Agora nós passamos para um trabalho só na academia. Então, o pessoal que veio para a homenagem está dispensado, pode ir embora. Ou pode permanecer também, se quiser, a sua request da Assembleia. Está convidado. Sim, então tem que fazer só água. Tchau.
uma boa imagem para emprestar. Tem o iPhone aí, com as câmeras. Vamos fazer uma foto do Claro. Mas assim, tá cabeça, lá, viu? Agora, Ó, você é lá do presidente. Ele pode achar que é bom. Vamos Aí apertar. não vai aparecer o. Pode só então aproximar todo mundo aí. Vamos, deixa eu pegar a Baixinho. Vem. É, os mais novos atrás. Aqui pode ver, aqui, ó. Aqui, do meio da nossa folha. Só deslizar para o lado, fecha a luz aí. Aí, só para. Ó, acho que aqui. Aqui. Então, aí. Eita, peraí. Todo mundo olhando para mim aqui. Passarinho. Pronto. Já pôs ela ali. Ali, não, aqui, mexeu aqui. Quero tirar uma mais. Por que saiu? Eu queria uma foto da gente, acho que pensei aqui, foi falar sobre isso, até pode ser gostoso aqui. Mas a foto que ela tirou, ela mandou para ti. A foto. Sim, manda também. Que apareceu um substituto. Vou tirar com só divide aí mais, tá? Tem mais foto que aqui. Mais uma? Isso. Mais uma. Vamos lá, vamos nessa. Branca. Opa, cuidado. Todo mundo dentro. Aqui foi. Tá? Muito obrigado.
É difícil fazer um congressamento à distância, né? Vocês estão me ouvindo? Epá, eu não sabia que podiam me ouvir. Tudo bem, a gente fica parado esperando, né? E o problema meu é que eu não sei como é que, por exemplo, me manifestar com a Gladys. Tu conseguisse, não é, o Fernando? Tu conseguisse. Só pelo chat, ela me avisou que, lamentavelmente, não temos áudio saindo lá nosso. Então, só via chat. Só escrevendo ali. Só escrevendo. As mensagens. É mais difícil, né? Mas tu vê, o cara... Eu estou aqui em Estrela, né? Município de Estrela. Imagina. E não consegui ir para a reunião, né? E a gente, claro, acompanhei ali, o Fernando detalhou, o teu xará, ele detalhou bem ali tudo, até muito esmiuçado, né? Até não precisava tanto. Eu tinha coisas para dizer sobre o Instituto de Pesquisa Veterinária na época que eu trabalhei com o Carlos Arteche. Mas aí, como já tinha falado tanto nele aí, e eu não sabia como fazer, né? Até te perguntei agora. Eu procurei por tudo aqui, mas não consegui. Tá nas mensagenzinhas ali embaixo, mas é danado, é tudo escondidinho. E como é? Escreve aqui mesmo, assim, aparece ali. Escreve ali, se pegar ali embaixo do lado, onde tem aquelas duas pessoinhas ali, aí do lado tem o sinalzinho ali de mensagem. Ali. Tá. À direita, né? Isso aí. Muito bom. O congressamento fica assim, mais ou menos superficial. Não tem cafezinho. Final de ano. Não tem cafezinho. Esse ano foi um ano lamentável. Nós fizemos duas reuniões, duas assembleias. A eleição da diretoria e a posse em homenagem da Norma Gonzalez e o Eduardo. Foi só o que a gente fez. A posse da diretoria. A eleição da diretoria foi em 8 de fevereiro e a posse em homenagem de Norma foi, igual em Eduardo, foi dia 13 de julho. Depois disso, a gente só fez essa reunião de hoje. Eu acho muito ruim, mas foi o que deu para fazer. Da diretoria, a tarefa que me deram, a reunião de posse e homenagens, de fazer divulgação da academia. Então, eu peguei aquela lista de escolas de veterinária do Conselho, 32 faculdades, e mandei mensagem para todos eles através do Vladimir, que é o presidente dessa comissão de ensino. 3 responderam. Foi a Unirriga, a primeira delas. Eu fui lá, fiz uma palestra, mais ou menos um pouco dessa história que eu mostrei para você, que é a academia, quem são os fundadores, e etc., sobre ser acadêmico. Havia principalmente professores e alguns estagiários e monitores. A outra faculdade que respondeu e aceitou a presença da divulgação da academia foi a FEVALI, certamente com interferência lá do nosso colega Fernando Silva. Mas lá foi uma frustração para mim, porque foi uma semana acadêmica, estudantes, só havia estudantes presentes. Eram 45, quase 50 estudantes e 2 ou 3 profissionais, que estava coordenando, e 2 que tinham feito a palestra imediatamente antes, e o que ia fazer a palestra depois da minha apresentação. Então, a divulgação ficou em nível acadêmico, em nível de estudantes. E a terceira que aceitou a nossa presença foi a outra. Ali também foi interessante, porque foi já depois da gente, né? E aí a gente visitou as instalações, sobrou as instalações, como funcionou durante o acolhimento de pessoas e animais, né? E foi fundamentalmente para professores. Então, essas foram as coisas que a diretoria conseguiu fazer. O que nós temos agora, que eu já mencionei há pouco, é o edital desse diário.
número 24, que é para preenchimento das vagas da doutora Norma e do doutor Gonzalez. Agora a gente tem a vaga da doutora Teste, né? Eu não sei no edital, fala 2 vagas. Né? Eu não sei o que vocês acham, eu gostaria de ter a opinião de vocês. Façam um aditivo para esse edital, né? Aumentando mais uma vaga para consciência. Hein? Tem inscritos já. Tem inscritos. E aí dá mais tempo de prazo. Né? Porque está previsto 20 de dezembro, faz até, sei lá, começo de janeiro. Pois não tem. Doutor Cunha. Eu acho que fazer um edital aditivo e jogar o prazo lá para março. Né? Porque essa época, janeiro, fevereiro, nem o pessoal da comissão faz tempo. É que o pessoal que já está inscrito, não sei se vai gostar muito. Né? Aí todos fazem. As inscrições nem. Tem 3 inscrições. Preencheria as 3 vagas, mas azar, mas se tiver mais para nós é melhor. A comissão de avaliação do doutor Fernando, te lembra como é que a gente expôs? Bem, então, chegamos em conclusão que você faça um aditivo e aumentamos o prazo, vocês acham que até 1º de março, então, ou fim de março. Primeira semana de março. Aí eu botei ali as atividades, a programação para o ano que vem. Após os planos acadêmicos de interrogação em maio, nós temos em maio a posse, que é quando é o aniversário da academia. Resolvemos as 2 coisas. Comemoramos a atividade, festividade e fazemos a posse. A outra atividade que costuma ter é a da Expoínter. Esse ano falhou redondamente. Tá? Eu vou dizer para vocês por quê. Quando nós recebemos o convite, né, eu mandei um ofício para o Conselho dizendo quais eram os dias que nos interessavam, que não era sábado e domingo, né, e os horários, né, durante o dia. E aí, para minha surpresa, estavam todos os dias já tomados pelas comissões do Conselho. Nos ofereceram sábado à noite, nos ofereceram sexta-feira à noite. A noite, para nós, é muito ruim. Tá? A maior parte da gente já tem mais de 60. Né? Então, para sair lá para aquele negócio complicado de chegar, complicado de sair, ainda de noite, tá? Então, desistimos, aí nós não fizemos nada. Eu tenho uma sugestão. Eu acho que o ano que vem, né, a Casa da Soberba vai estar pronta. Esse ano já se fez alguma coisa lá, mesmo com a Casa Precária. Tinha gente, quase tapou a Casa da Soberba e nós estávamos com série depois. Cada probleminha para resolver. Um deles é fazer um esquema de banheiros de lençol freático lá na não está permitido que se faça o sistema de fósseis. Lá na corrida já não tem feito escuro. Então, nós contratamos um engenheiro que está estudando um sistema lá, e eu acho que agora no verão isso vai ser concluído. Então, na próxima corrida, eu acho que a casa vai estar 100%. Aí temos que conversar com a Ana. Combinar um dia para a academia fazer uma atividade lá. Tem churrasqueira, tem muito para fazer. E aí não vai tranquilo. Bom, eu acho que é uma boa sugestão, né? O que o pessoal acha? Não, a decisão que eu fazer esse ano foi sábio. Perfeito agora. Essa do Cunha me parece que era ótimo. Se tem condições, vamos nos bater para lá. Sim. Eu fico um pouco chateado também com a Soberba, mas eu convidei o Quintana para mim nessa homenagem. Eu não sei se o Quintana também trabalhou no ITV e
na mesma época do Ardeste ou não. Não, Nunca trabalhei no ignora totalmente a academia. Se eu vou dizer, Quintana não vai. Ele continuou, eu não sei se ele delegou para a Vitória ou não, para mim ele não delegou. Eu poderia ter apresentado tudo. Quando ele estava com o ele colaborou quando ele era lá o dirigente do laboratório lá, antes ele trabalhava em conjunto com a ele colaborou muito com o delegado, ele nunca foi funcionário. De qualquer forma, eu visitei a casa do Soberes lá durante a Expo Inter, ele estava lá, comemos um churrasco e tal. Mas para essa atividade social durante o dia e lá, funcionou razoavelmente bem. Mas outras coisas Ele é praticamente eu lá naquele sítio dele que é a Nova. Tem a atividade seguinte que eu botei ali, visita as faculdades de veterinária. Essa vai depender, por exemplo, do caso da Joana. Consegui que lá em Santa Maria, eu tentei acionar a Maristela, mas também não funcionou muito bem. E algumas outras já acharam agora que em novembro, por exemplo, era fim de ano, era complicado e tal, queriam empurrar para o ano que vem. Eu não sei se só empurram para o ano que vem ou empurram para as calendas gregas, como dizia o Milton Thiago de Mello. Né? Vai empurrando. Mas, bom, e o outro item que eu botei ali é que, em relação às nossas habilidades, manter o mesmo valor, que está sendo suficiente para cobrir as nossas despesas. Né? Então, não tem necessidade de trabalhar para isso. Bom, palavra à disposição, outros assuntos. Né? Aí vem esse assunto que vocês estavam conversando há pouco. Né? Tem sido cobrado pela escassa presença do pessoal aqui nas assembleias. O que eu posso fazer? Não tem muito o que fazer. Né? O pessoal entra na academia, né, e nunca mais aparece. Isso acontece com várias desculpas. Né? Gente que se diz doente, gente que se diz impossibilitado porque ainda está tendo aula, porque ainda tem uma inspeção de alguma outra natureza e que não pode estar aqui nessa hora. O que diz o nosso estatuto? O regimento. Se o cara não tem 3 assembleias sucessivas ou alternadas, ele é excluído da academia. Mas se eu for fazer isso, o que vai sobrar? Acaba a academia. Mas eu acho que é interessante fazer isso, mandar uma correspondência para cá, pelo menos ajuda. Eu acho que mandar uma correspondência. Eu acho que mandar uma correspondência enfatizando isso. Né? Enfatizando que o estatuto tal, faltando 3, esse ano não teve 3. Deixa eu perguntar uma coisa. A existência da transmissão depois das transmissões, porque assim, tem que ser presença física. Se a gente admitir a evolução que o aparência intelectual faz, a gente fica atrapalhado com essa situação. Mas é que assim, gente, agora tem muita gente no interior. Tem gente que se certifica e vem, mas a gente reconhece que é uma despesa de deslocamento. Então, se hoje existe a reunião híbrida, quem participa online participa. Aqueles que não participam nem online, nem aqui, e não esses são os ausentes. Esses se enquadram no regulamento. Aqueles que não vêm aqui, nem ali, e justificam, eles estão dentro do regulamento também. Eu vou te cobrar de novo, tá? Aí tu vê aí quem é que está participando. Não, isso eu já fiz. Uma lista aí. Isso eu já fiz a lista. O José Carlos colocou aqui, ó. O José Carlos comentou aqui, o problema é o pessoal do interior, nem sempre é possível participar presencialmente. Ferrugem.
estado agora. Sempre. A chuva. Você coloca primeiro força. Vou ficar mais um pouquinho. Vamos ver umas fitas. Não sei se não daria para fazer, sei lá, não gosto de digital, mas de pelo menos uma presença numa reunião manual presente, né? Não online, não vai ficar só online. Aí deve ser pouco projeto, aí pelo menos uma vez e eu acho que o pessoal que dá aula, eu sei que esse jeito agora é explicado, então venha no ano, né? Eu acho que é isso aí. E não podia ter a questão de qual online. Eu sou online, tá certo, mudou depois da pandemia, mas eu acho que tem que ser uma anual presencial, eu acho que é importante para a academia. Tem que valorizar a academia, né? Pegando. Eu acho que a ideia de volta deveria ser obrigatória no presencial. E o aniversário da academia também. Aí, tiver pelo menos uma pessoa presente. Aí, a ativa é o atestado médico ou atestado biológico. Uau! As assembleias, tem a parte aqui, mas acho que a gente tinha que inflar um pouco, fazer tornar mais atrativos e que não alguma coisa que se debater no WhatsApp e tal, e essas coisas não prosperam. Eu acho que para fazer nós colocar umas vereadores, talvez sobre a cor, nossa profissional da bebida, atuais, isso traz as pessoas que seja da questão de palestrantes, participantes do além da parte administrativa formal, protocolar, tópicos adicionais que possam atrair alguma coisa. O Álvaro também, o Álvaro Abreu colocou aqui, está ratificando que gostaria de ter a parceria e a participação da Arimep nos eventos da BHV em 2025. Eu concordo com o que o colocou aí, mas fica difícil da gente fazer sozinho, né? Teria que ter mais participação do setor. Agora, recentemente, eu vou dar nome. O doutor Carlos fazer o Saina, publicou um material lá sobre redes neurais. Aí a academia tinha que se manifestar sobre isso. Acho que a academia pode e deve se manifestar, tem que preparar. Mas quem vai se manifestar não tem nada de redes neurais. Então, eu fiquei, olha, quem deu a ideia, escreva alguma coisa, escreva uma diretoria, Camina, e aí o futuro da academia. Mas aqui a diretoria não consegue fazer um texto em relação a isso. Nós já tivemos esse caso do WhatsApp, quando a gente fez o programa do Monte, mas aí tem esse dois diferentes projetos que a Maria tem passo público, porque eles elaboraram um material básico, a gente deu uma gravada e eles não precisam por secretário, eles vão. A mesma coisa a gente fez em relação à cima de distância. Elaborando tudo isso, esse é mais fácil, na formação que a diretoria pode elaborar um. Aí eles elaboramos um texto, um ofício, e mandamos para o Conselho Federal, dando apoio à atividade deles junto com a Ministério da Educação Pública. Porque nem conselho, nem a academia, nem ninguém tem como ser crítico para isso. Vai ter que decidir, vai ter que não sei. Ninguém depende do médico. Para o dinheiro. Então, essa coisa, podia fazer uma palestra sobre redes neurais. Eu quero fazer o que sabe falar. Eu tenho
Ele está disposto a fazer na nossa assembleia. Ele também, na participação da Alberto de Posse, ele era o diretor convite da academia. Então, pode pedir uma data que os possa estar. Eu também acho assim, uma perspectiva de abordar temas especiais dessas coisas, é que o Yuri fosse formais, mas que pudesse também abrir essa parte das palestras para a comunidade externa, que é assim, gente por interesse desse tema, que usamos acadêmico, eventualmente, redigir um certificado de solicitação, agilizar essas coisas, de certa forma, pode atrair o público interno e interesse. Eu tenho uma dúvida a fazer uma reflexão na saúde. Não sei se a gente vai ver colegas de professores lá presentes, só com a apresentação da academia, da sua história, da sua. Eu acho que a gente tem que conseguir um viés para que a coisa possa ter uma motivação adicional para que vai participar. Vai então uma manifestação e nós mandamos nas conversas, lá na conversação, lá na luta. E as pessoas nos conhecem, não sabem disso. Então, essas coisas que começar para o dentro da comunidade, a gente precisa a possibilidade de estar formando ter acesso a esse último ano, de repente, e um menor membro da pesquisa, esses caras foram notórios para a academia, e a terceira posição de selo da academia. Selo da academia ajuda a ter e vai levar esse selo. Pelas universidades, que já está cheio de cursos, de da barriga, a universidade tem um know-how já tem posições ou não de fazer isso. A valorização da academia. Valorizar esse processo. As pessoas conhecerem. Ok. Mais alguns adultos? Porque ontem, eu disse é um amigo meu, muito interessante. Ele manifestou interesse em ver. Eu, então, fui até a faculdade e estava alguns momentos. E eu falei, e aí eu encontrei com o professor Aécio. O professor Aécio, ele fez uma manifestação. Ele está encarregado com a programação referente aos 6 anos da faculdade universitária. Então, ele pediu que eu solicitasse aos acadêmicos, foram egressos, não egressos, a nossa faculdade universitária. Uma fonte e com uma breve descrição do que estão fazendo na comunidade. E aí, então, vocês podem me encaminhar para mim, e aí eu vou passar para uma informação dessa. Então, obrigado. Ok. Mais alguns comentários?
Só tem uma dúvida, a questão da disciplina edital dele, que foi aberto para entrar. Tem uma comissão que vai fazer a escolha ou é os acadêmicos que vão opinar uma coisa? É uma comissão de 3 membros acadêmicos que já foram nomeados, que vão fazer a avaliação dos currículos que forem apresentados. São dos novos membros acadêmicos. A questão de vocês era eu, a Nora e o colega Léo. Se eu não estou enganado, é a Maristela, o Vladimir e o Luciano. Que vão receber o material para fazer a classificação ou. Tudo bem? Quanto ao nosso jantar, eu tive dificuldade, que a gente nunca. Você vai no WhatsApp, sim, eu vou continuar, depois não vou comparecer, depois eu vou ficar online, não sei o quê. Então, como é que vai fazer uma reserva no restaurante? Sem saber se o número vai ser 10, 20 ou não sei quanto. De qualquer forma, foram sugeridos alguns restaurantes e alguns, com certeza, já estavam ocupados para hoje. Então, ficou sobrando o Barra King. Eu e o Arthur já conhecemos. Nós já fizemos uma reunião lá, ainda no texto da norma, divertido e tal. E é um lugar, não é tão chique quanto o Paulo Baxkeller, mas a comida é boa, o ambiente é contraído, e a gente pode ir para lá e fazer uma janta, fazer um passo. Então é isso aí. Quando nós passamos pelo encerramento, aí eu quero registrar um agradecimento aqui para o Conselho de Veterinária. Agora eu não tenho ido presencialmente na posse do Mauro, nem de sábado, nem do domingo, porque eu tinha outros compromissos, mas eu pedi para o Vladimir que ia nos representar, então ele nos representou. O Conselho sempre me acolhe muito bem, todas as coisas que eu faço, se disponibilizam a atender, inclusive cedendo o espaço aqui. Aí tem 3 funcionários que eu quero citar o nome, a Luana, o Coelho e a Ana, também sempre recebem muito bem, me atendem bem, resolvem os problemas da equipe de logística. E um agradecimento para o Fernando por ter assumido esse encargo, quando tantos outros correram da raia. E o Álvaro pediu que vale colocar um comunicado no grupo sobre a importância de participar das reuniões, mesmo que seja online. Ele está sugerindo colocar um comunicado no grupo sobre a importância de participar das reuniões, mesmo que seja online. Ótimo. O Álvaro deu. Mais alguma manifestação aí? Mais alguma? Não. Então, agradeço ao pessoal que está participando online. A gente considera presentes. Pedir para o secretário para fazer a ata, hoje à noite, dessa nossa reunião aqui. Daí a gente já coloca na página da academia e fica tudo registrado. Muito obrigado, Melo, muito obrigado, Wilson, Cláudio, Jorge, Pedro, Charles, também sempre disponíveis. Boas festas, bom Natal, bom 20 anos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal. Claro, tá bom.